Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Eu sou Cíntia Soares, expert em negócios e metodologia em educação musical, e esse canal tem como objetivo fomentar negócios e metodologias em educação musical para donos de escola de música para todo o nosso país. E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, algo tão latente, tão importante dentro de uma escola de música, dentro de um empreendimento, porque a escola de música é um empreendimento que você está gerando valor e levando transformação para quem está com você. E hoje eu trouxe aqui a Manu Peleteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cíntia. Prazer enorme estar aqui, ainda mais falando desse tema que, além de julgar super relevante, é a paixão da minha vida. Eu amo falar sobre pessoas, amo estudar sobre pessoas, então estou super feliz de estar aqui compartilhando. Muito obrigada, querida. Manu, você é psicóloga, expert em gestão de pessoas e empresária. Conta um pouco como que começou o seu interesse por isso, se foi antes da psicologia, depois da psicologia. Você já atuou como psicóloga em consultório, em terapias convencionais? Conta um pouquinho como que você chegou em toda essa titulação que eu trouxe hoje aqui. Na verdade, eu sonhava em fazer psicologia e quando terminei a escola, não era algo que cabia na minha realidade. Eu acabei descobrindo, na época, um curso tecnólogo em gestão de RH. E aí era o que cabia no meu orçamento, o que era possível. Eu falei, vou estudar gestão de RH. E logo no primeiro período da faculdade, eu comecei a estagiar na área de RH, numa consultoria, fazendo processos de recrutamento e seleção. Nesse momento, acho que eu descobri assim, nasci para fazer isso. E aí eu me apaixonei pela parte empresarial, corporativa, e eu continuava com aquele desejo latente ali de estudar psicologia. Acabei fazendo psicologia anos depois, mas já com aquela intenção de entender a singularidade do indivíduo, mas dentro do mundo organizacional. A minha paixão por empresa, por empreendedorismo, ela vem desde muito nova. Então, eu acabei juntando a paixão por pessoas com a paixão por empreender. E você já começou atuando no seu próprio negócio, em empresas? Como que é a sua atuação profissional nesse ramo de gestão de RH e para desenvolver pessoas, né? Gerindo pessoas? Não, eu comecei, como eu falei, numa consultoria de recrutamento e seleção, trabalhei em multinacional, trabalhei em empresas pequenas e fui galgando cargos diferentes na área de gestão de pessoas. Alguns anos depois, eu assumi a gestão comercial de um time. E em gestão comercial, você acaba trazendo muito conhecimento do RH. Porque eu era responsável por contratar, por treinar, por desenvolver, por fazer treinamento de atendimento, treinamento de vendas. E aí aflorou ainda mais essa minha paixão por empreender. E em 2018, depois que eu já tinha uns 12 anos de carreira CLT, eu resolvi empreender e resolvi fundar uma consultoria com foco em implementar setor de RH em empresas de pequeno, médio porte, que não tinham nada de gestão de pessoas. Então, o meu foco era buscar empresas que não tinham absolutamente nenhum processo de gestão de pessoas e começar a implementar isso para esses empresários. Manu, e se você faz gestão de pessoas, você gosta de pessoas, confere? Amo, adoro. Eu sei disso porque eu sou sua amiga, tô com você e sei que você gosta de pessoas e sei da sua liderança que você exerce. Eu acho que já é uma liderança orgânica, que já vem de você, essa liderança que você tem, essa influência que você tem entre as pessoas e que você trouxe tudo isso que já é nato em você para o trabalho. Como que é incorporar isso e como que às vezes é se distanciar disso? Porque dentro da empresa tem um momento da Manu líder e dentro com seus mentorados, né? Tem a Manu líder que tem que realmente liderar um time, liderar um projeto e tem a Manu que às vezes precisa ficar reservada para deixar as coisas acontecerem. Como que você faz esse balanço aí na vida? Eu acho que esse é o maior desafio que eu enfrento no dia a dia. Quando eu comecei a empreender, eu comecei como autônoma. Então, eu abri uma consultoria, eu era consultora, eu era o financeiro, eu era todas as funções. E eu fiquei assim durante muito tempo. Em 2020, quando eu comecei a atuar como mentora, eu continuei assim. Porque funcionava bem, era uma coisa que era bom para mim,
financeiramente era bom e eu conseguia trabalhar o meu propósito, realizar o que eu queria. Em 2022, eu comecei a olhar e dizer, tá, ou eu vou ser uma autônoma, ou eu vou criar um negócio. E aí veio esse desafio, que criar um negócio eu saio dessa cadeira aqui e eu preciso sentar em outra cadeira, e eu preciso contratar pessoas, e eu preciso dar espaço para essas pessoas trabalharem. Eu preciso olhar para um cliente meu e dizer, olha, a consultora que trabalha comigo está indo aí te visitar. E esse desafio foi muito grande, que é você, muitas vezes, não ser a protagonista e dar espaço para que outras pessoas trabalhem. Como eu gosto muito de desenvolver pessoas, isso acabou me ajudando. Mas como eu tenho essa característica de liderança forte, literalmente aquela coisa do ficar ali acompanhando e entendendo, tá, agora é o momento que eu preciso ir para o bastidor e deixar alguém assumir o palco. Mas é uma vigilância constante. Que você tem que fazer de si mesma, né? É um autocontrole. Exatamente. Minha característica de liderança é ótima, mas tem momentos que eu preciso segurá-la. Sim, sim. E a psicologia ajudou nesse autocontrole, nesse reconhecimento? Além da terapia, né? Eu ia dizer isso. A faculdade de psicologia foi muito boa, porque eu acho que ela abriu muito o meu olhar, né? Do parar de criar caixinhas para encaixar as pessoas e entender ter um olhar um pouco mais singular. Mas me ajudou muito a terapia. Trazer essa questão do autoconhecimento, das necessidades que você tem enquanto gestora. Eu brinco sempre que eu falo que para ser empresário, para ser mentora, você precisa ser egocêntrica. Tá tudo bem ser egocêntrica. Todos nós temos um ego e a gente alimenta esse ego. Eu nunca tinha pensado nisso. Vou pensar nisso como mentora. Não, olha, vamos lá. Se eu sou mentora, o que eu tô fazendo? Eu tô ensinando pessoas. Eu preciso ter muita segurança. Eu preciso confiar muito em mim. Sim. Isso de certa forma, alimentar nosso ego. Uhum. E aí você aprender a dosar esse alimentar o ego. É bom, mas tem um limite. Então, eu brinco que é um orai e vigiai. Você precisa todo dia estar vigiando para saber até que ponto eu preciso trabalhar a segurança e em que momento eu preciso soltar para que as coisas aconteçam. Por isso que esse nosso momento de ser mentora, que a gente está nessa posição hoje, e de ser mentorada, que também temos essa posição, é muito importante. Porque como mentoras, nós damos direcionamentos para os mentorados e eles realmente vão fazer o que a gente está encaminhando. É nossa responsabilidade. A gente faz isso com muito respeito, com muito conhecimento e responsabilidade. Mas tem os nossos momentos também que a gente... momentos de fragilidade, que a gente precisa de um mentor para estar ali conduzir. Então, a gente também saber dosar isso é tão humano e tão humilde até de nossa parte, né? Saber o momento de ser líder e saber o momento de ser liderado. Exatamente. E quando você fala disso, Cíntia, me traz muito uma percepção que eu trabalho muito com as pessoas quando comentam comigo, por exemplo, nossa, mentoria. Tá na moda, né? Uhum. E eu falo, não, gente, não tá na moda. Se você teve uma carreira, por exemplo, CLT, você teve um gestor. Uhum. E esse gestor era seu mentor. E se você foi promovido e foi para um cargo de coordenação, você continuava tendo um mentor acima e mentorava quem estava abaixo. Uhum. Então, o nome mudou, porque esse nome mentoria não era tão utilizado, mas a gente sempre aprendeu com quem sabia mais do que a gente para ensinar quem sabe menos. Esse comportamento sempre existiu. A nomenclatura é que é diferente. E aí eu acho que vem esse lado de humildade para aprender e confiança para ensinar. Então, você precisa alimentar os dois lados. Adorei. É bem isso mesmo. E falando um pouco para o meu público, agora que você já conheceu, você já conhece, já esteve ali dando aula para eles, todo professor é um mentor dos seus alunos. E esse meu público está numa cadeira que é uma cadeira de gestor. Eles são donos de escola, donos dos seus próprios negócios, estão numa transição de um professor que trabalhava sozinho no seu estúdio, abrindo uma escola. E essa mudança de cadeira do professor para o gestor é algo muito difícil, que dói, que dá medo, que muitas vezes você tem receio de ir, e porque você não sabe. Porque são funções diferentes. Mesmo que o professor seja um mentor, é do ponto de vista técnico. Sim. Porque do ponto de vista de empresário, ele não tem isso ainda. E como você disse, né? Eu era autônoma, eu também. Quando eu trabalhava sozinha, eu fazia tudo muito bem sozinha.
muito bem sozinha. E por isso que o meu negócio cresceu tanto. Porque sozinha eu sou muito boa. Só que daí chega uma hora que eu tenho um teto. E eu não consigo crescer mais. E daí eu preciso de pessoas. E aí eu preciso aprender a gerir pessoas. Fala um pouco dessa transição, como que ela é, como que ela pode ser feita de uma maneira segura e como você realmente conduz os seus mentorados para isso nas suas mentorias, porque você também deve ter essa questão lá. Exatamente. Hoje, na mentoria, quem eu atendo é exatamente quem está saindo dessa cadeira de ser autônomo, de ter uma pessoa trabalhando com você e contratando o time. O principal desafio, eu acho que é você começar tendo autoconhecimento. Quando eu trabalhava sozinha, eu fazia tudo muito bem. Tudo. Tinham coisas que eu não era tão boa. Tinham coisas que eu levava muito tempo para fazer porque não estavam ali na minha maior habilidade. Então, quando eu contrato alguém, eu preciso saber o que eu preciso de ajuda, o que alguém vai conseguir contribuir muito para o meu negócio e como é que eu posso direcionar essa pessoa. Então, eu gosto sempre de trazer esse olhar do você deixou de ser a professora, porque você não está mais só ensinando. Muitas vezes, aquela pessoa vai agregar um conhecimento para você. Então, um professor de música abriu a sua escola. E aí, ele contratou um gestor financeiro. Esse gestor financeiro vai ter muito mais conhecimento sobre um fluxo de caixa, sobre investimentos, etc., provavelmente do que o dono da escola. Então, é a mesma coisa da mentoria. É a hora de sentar e dizer, bom, eu como empresário tenho essas percepções, tenho essas ambições. E você como gestor, qual é o teu olhar? O que você agrega? Então, é muito de ter espaço para essa troca e de entender que sozinho eu faço tudo bem, mas eu bato no teto. Se eu trouxer pessoas, num primeiro momento, eu vou sentir que as coisas saíram do controle. Mas num segundo momento, elas vão se assentar. Então, você precisa também ir trabalhando ali a expectativa de tempo para que as pessoas estejam prontas para coordenar como você coordenava. Então, esse delay, às vezes, é o que a gente quer contratar uma pessoa hoje e amanhã a gente quer que ela pense com a nossa cabeça e execute exatamente igual a gente executava. É assim, né? É assim. Nossa, eu me vi nisso. Só que a pessoa não tá na nossa cabeça. Ela não é dona do nosso negócio. Ela não tem a vivência que eu tenho. Então, eu preciso treinar. Eu preciso treiná-la. Eu não posso simplesmente falar, agora você segue para ela fazer do jeito que eu vou querer. Eu preciso treiná-la, preciso ter essa paciência. E é a paciência de um professor. Exato. As competências comportamentais para ser gestor, você desenvolveu como professor, muitas vezes até mais do que eu que trabalhei com RH. Porque você ensinar um instrumento musical para alguém que nunca tocou num instrumento, eu imagino que deva ser muito desafiador. Então, essa habilidade comportamental, você já tem a paciência, o mostrar. Mas quando se trata do seu negócio, e aí vem o ego, né? Sim. Fui eu que criei esse negócio. Esse negócio funciona muito bem. Meu eu filho. Posso colocar tudo a perder. É a sensação de filho. Eu estou entregando o meu projeto na mão de alguém. E aí a gente espera que essa pessoa chegue pronta. Como assim ela não sabe que esse copo não pode ficar aqui? Ué, mas para ela é normal esse copo ficar aqui. E aí eu falo muito da importância de ter um bom onboarding. Não é só contratar alguém certo. Não adianta no primeiro dia eu dizer para a pessoa, olha, senta aqui e faz isso. Eu preciso explicar o motivo, o porquê de ser feito daquela forma. Por que você chama o seu cliente de determinada forma? Por que o jeito que você responde é assim? Se você não explicar isso para quem você contrata, você vai sempre achar que está contratando errado, quando, na verdade, você está treinando errado. Você não está fazendo um bom processo de onboarding. E um processo de transmitir a sua metodologia de trabalho. Exato. Porque até como responder mensagem no WhatsApp é a metodologia. Exato. Você chama seus clientes de prezado, seu João. Ou você diz, bom dia, João. Isso. Qual é o jeito certo para você? Numa empresa mais formal, vai ter um prezado na frente. Numa conversa mais informal, vai ter só o João, bom dia. Sim. Mas se você não der esse dosador para o teu comercial, por exemplo, para a pessoa que vai ser suporte, como é que ela vai saber? Não dá para você esperar que ela adivinhe e que ela tenha a mesma forma de tratar as pessoas que você.
Por isso que é muito importante documentar na empresa modelo de atendimento, modelo de resposta para cliente. Quanto mais você tiver documentos, mais fácil fica para você treinar alguém. Entendi. E isso acontece muito com o meu público, porque é um professor que ampliou, e aí, quando ele vai abrir a escola de música dele, né? Na verdade, muitas vezes ele já é uma escola ali trabalhando sozinho, ele só não assumiu. Qual é a diferença de ser escola? Assumir a sua escola. Tomar posse. Tomar posse, exatamente. Não vai mudar nem o número do CNPJ, é assumir a escola. E aí ele assumiu. E aí ele vai chamar um amigo, uma amiga para trabalhar. A gente já conversou sobre isso, tem uma frase sua que ecoa na minha cabeça, nos meus ouvidos, dos meus mentorados, que é: não contrate quem você não pode demitir. Então, eu queria que você falasse sobre essa frase, que é muito séria, que isso depois tira o sono das pessoas. Então, e um outro modelo de negócios, que é ter um negócio familiar, porque são dois processos distintos. Você ter um negócio seu e chamar pessoas que você conhece, amigos, para trabalhar, ou você ter um negócio familiar. Então, qual é a diferença? Como que a gente... Melhor maneira de estruturar tudo isso? É claro que não tem uma fórmula mágica, mas uma maneira de você cometer menos erros. Sim, vou me mexer. Vou até me mexer para responder essa pergunta. Bora lá. Por quê? Se você tem um negócio familiar, é uma história e a gente já fala dela. Se você vai contratar alguém pela primeira vez, qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Poxa, a filha da esposa do meu tio tá precisando muito trabalhar. Tão boazinha, menina. Tá até na faculdade, esforçada. E aí você vai lá e contrata ela. Ela tem jeito. Tem jeito. Não, tem jeito eu adoro. Eu gosto dessas duas frases. Tem jeito e tá precisando muito. Uhum. Nem sempre uma pessoa que está precisando muito vai ser boa para o teu negócio. Nem sempre uma pessoa que tem jeito vai ter jeito para trabalhar no seu negócio. O que é ter jeito? Isso é muito subjetivo. E aí você contrata ela. E aí 2 meses depois você fala, não tá dando. Não tá funcionando. Só que se para você demitir ela, você cria um problema com seu tio, que cria um problema com a esposa. Que aí o Natal da família é um desastre. Sim. Então, normalmente, esse é o pior caminho. Contratar uma pessoa porque ela é próxima ou porque ela está precisando muito. Você vai ter dificuldade de demitir e você não vai ter resultado. Pensa no seguinte, contratar alguém que não vai te dar resultado vai desperdiçar dinheiro do seu caixa. Você rasga dinheiro? Não. Nem eu. Então, eu não contrato alguém porque a pessoa está precisando. Eu contrato alguém porque aquela pessoa vai atender uma necessidade do negócio. Quando você está falando de um negócio familiar, você já tem um monte de contratados que você não pode demitir. Porque eles já existem. Sim. Então, às vezes, você trabalha com a irmã, com o pai, com a tia. E aí é muito importante que você tenha um organograma muito estruturado e uma descrição do que é a responsabilidade de cada um para tentar diminuir a quantidade de problemas que você pode ter. Sim. Porque se eu sei até onde vai o meu trabalho e onde começa o da Cíntia, a probabilidade da gente ter uma desavença enorme é menor. Não é que ela vai ser inexistente, mas ela é menor porque eu entendo quais são os limites. Então, se você não tem um negócio familiar, evite contratar familiares. Não contrate quem você não pode demitir. Se você tem um negócio familiar, desenhe muitas funções. Deixe muito claro o que é a responsabilidade de cada um. E num negócio familiar, alguém tem que dar a palavra final. Você tem uma filha. Quantos anos tem sua filha? 8. Com certeza ela sabe o que ela deve pedir para você e o que ela deve pedir para o pai. Claro. Porque a criança inteligente que é, Sim. né? Eu pedia para minha mãe uma coisa e para o meu pai outra. No fim das contas, você acaba tendo tudo. Sim. Numa empresa que não tem alguém que dê a palavra final, muitas vezes até os próprios colaboradores, eles vão dizer, a Cíntia é mais maleável com horário. Eu vou falar com a Cíntia. A Ana é mais maleável em relação à remuneração. Eu vou falar com a Ana sobre isso. E aí acaba que daqui a pouco Cíntia e Ana estão brigando. Sim. Porque as duas flexibilizaram uma coisa que não fazia sentido. Então é muito importante delimitar papéis. Eu fui CLT durante 19 anos e você falando isso, me vi em muitas cenas. Por exemplo, que eu chegava e já trabalhei em escolas que eram familiares. E já trabalhei em escolas que eram religiosas, então eram de padres. Então eram vários padres, cada um cuidava de um setor. E às vezes você ia falar com algum, de algum setor do outro, ele falava não.
isso aqui é o fulano que cuida. Mas já aconteceu de eu falar, tá bom, tudo bem, eu falo com ele. Então, eu imagino que ali dentro, depois, tinha um acerto de contas, né? Você liberou e não era. E daí, às vezes, acontece uma mudança brusca. Daí que você vai falar de novo com aquela pessoa, ela não deixa mais. Mas porque, olha, não posso mais, porque eu deixei, deu maior confusão aqui, agora tem que ser cada um no seu. É literalmente isso, porque não tem limite. É. E aí, quem quer fazer o papel da bruxa da história? Ninguém. Sim. Então, você tem um monte de gente dizendo sim. E quando você está dizendo sim para muita coisa, possivelmente você está dizendo não para você e para o seu negócio. Você precisa ter esses limites muito estabelecidos. Manu, e como que é exercitar a liderança numa empresa? Porque enquanto você é sozinho, autônomo e você faz tudo, é fácil. Você resolve tudo. Responde o WhatsApp rápido, resolve. Como que é exercitar essa liderança numa empresa com pessoas? Como que a gente respira com isso? Como que a gente faz meditação para não pirar? Quase isso aqui, né? Todos Sim. os dias. Eu acho que eu tenho 2 olhares muito diferentes sobre isso que são bacanas. Eu tenho um primeiro olhar que é quando eu treinava líderes e eu era funcionária de uma empresa. Eu tinha um olhar muito diferente de quando eu me tornei empresária. Tá. Quando você já ocupou um cargo de liderança, mas você era funcionária de alguém, existiam limites, existiam regras do dono daquela empresa. Quando você tem a sua empresa, é aquele momento em que você para e diz: quais são as regras que eu vou criar? Que modelo de liderança eu quero aplicar aqui? O que eu suporto? O que eu não suporto? E o direcionamento que eu sempre dou para os meus mentorados é: começa dizendo o que é inegociável para você. Vai ter gente que o inegociável vai ser cumprir horário. Vai ter gente que o inegociável vai ser ter flexibilidade de horário. Dentro do teu modelo de negócio, o que é inegociável? Pensar numa escola de música. Você não pode ter uma flexibilidade enorme com horário, porque você tem uma carga horária com os seus alunos. Uhum. Então, você não pode ter lá, tá tudo bem, tem um professor que sempre chega meia hora atrasado. Não, esse valor é inegociável aqui. E todos os seus líderes precisam saber o que é inegociável para passar para o time. Então, o primeiro passo é: anote o que é inegociável para você. E quais são as coisas que para você tá tudo bem, são flexíveis, são possíveis de serem ajustadas. E entenda que você decidiu isso hoje, você anotou isso hoje. As pessoas não vão começar a executar amanhã. Uhum. Constância. Repete, 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 repete. Faz reunião, traz alinhamento, diz quando erra, dá parabéns quando acerta, até que isso se transforme na cultura da sua escola, no teu jeito de liderar. Mas isso é importante ser construído. Manu, e tem o feedback, né? O feedback é uma coisa que tem que se fazer constante e feedback é um ato de amor. Porque o feedback, quando não é feito e de repente você chega lá e fala um monte de coisa que a pessoa tá fazendo errado, ela falou, mas eu tô fazendo o que eu achei que tinha que ser feito, mas ninguém contou. E você tem uma história de uma pessoa que você, quando trabalhou numa empresa subordinada sua, que um dia ela falou algo que ela estava chateada com você e foi algo totalmente subjetivo dela, né? Totalmente. Conta um pouco disso. E como fazer isso, assim, com inteligência, né? O feedback começa aqui. A gente não tem hábito de dar feedbacks. Nem para filho, nem para marido. Vamos lá, que Não marido é? que gosta de discutir relação? Nenhum. Nenhum. Ai, que saco. Ai, você tá reclamando. Ai, essa conversa de novo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não adianta você dizer que meu colaborador fica super feliz quando eu dou feedback. Não, ele não fica. Ele quer saber que ele acertou. Uhum. Receber aquela crítica construtiva não é o momento mais bacana do seu trabalho. Uhum. O que eu gosto de trazer como feedback feedback precisa ser palpável. Eu não posso olhar para a Cíntia e dizer assim: Cíntia, não gostei do jeito que você falou hoje. Mas qual era o jeito certo de falar? É diferente de eu dizer assim: Cíntia, hoje, enquanto você estava atendendo o cliente X, você falou para ele que a gente não tolera atraso de 15 minutos. E a gente pode fazer isso com uma comunicação um pouco mais empática. De dizer, olha, se você vai ter um atraso superior a 15 minutos, se você conseguir avisar com antecedência, para que a gente possa remarcar, etc. Porque aí a Cíntia vai dizer, entendi onde eu errei. Eu errei porque eu fui inflexível. Tudo bem. Uhum.
Então, quando eu vou dar feedback, eu uso um modelo que, olha, anota esse modelo, que ele é sensacional. É um modelo de 3 Qs. O primeiro é, que bom. Então, eu olho para a Cíntia e digo, Cíntia, que bom que hoje, quando você chegou, você fez a vistoria da escola e deu ok em todo o checklist antes de abrirmos. Aí vem o segundo Q. Que pena. Que pena que quando você fez a vistoria, você esqueceu de olhar o banheiro feminino. E quando eu passei por lá, a gente tinha um problema. Que tal se a gente imprimir esse checklist para que você vá ticando a partir de amanhã? Você acredita que vai funcionar melhor? Com certeza. Eu já quero isso. E aí, o que eu estou dizendo? O que você fez bem, o que você não fez bem, e eu estou te dando um plano de ação para que você saia daqui sabendo como você deve corrigir. Daqui uma semana, quando eu for conversar contigo, eu posso dizer, e aí, o checklist funcionou? Você está imprimindo? E talvez você volte e diga, não, eu estou ticando no celular mesmo. Nossa, que bacana. Se ainda fizemos uma pra economia. Você, Não estamos nem imprimindo. Sim. Então, se está funcionando para você, é viável. Agora, se eu só chamo a sua atenção, digo que você não fez algo bem e não te dou um caminho, um plano de ação, esse feedback não é um ato de amor, é um ato de implicância. Sim. Porque eu não estou te dando solução. Sim. Então, tão importante quanto corrigir o que não está certo é apontar como fazer para que fique certo. E acompanhar. Não adianta também, eu já falei com a Cíntia e ela não mudou. Mas você está acompanhando? Você foi procurar saber qual é a dificuldade dela? É importante que você tenha esse caminho do feedback. E eu acho que o feedback, até na música que tem ali uma licença poética, uma improvisação, né? Nuances diferentes de um profissional para o outro, numa escola de música com muitos profissionais, você pode dizer, tal música tem que ser estruturada, a gente tem que seguir a partitura, tal música você pode criar. Nessa parte você tem liberdade musical para criar isso. Então, tudo isso muito bem pontuado, né? Para administrar egos também, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre egos. Na parte artística dos músicos, ego ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim. Não tem um meio termo. Não tem um meio do caminho. Não. A pessoa se acha muito bom, ou ele fala, não, fulano é melhor que eu sou péssimo. E a gente fica no meio desses egos e às vezes um querendo, sabe, numa banda, um quer o cara da guitarra aumenta mais o volume do que o cara da bateria porque ele quer que apareça mais. Sim. Como que a gente administra isso num grupo? Como que a gente pode encaminhar as reuniões, os treinamentos para alinhar isso? Tem um lado importante que é todo mundo precisa ter a sensação de pertencimento. Uma pessoa que normalmente está se sentindo fora do pacote, está se sentindo fora da mesa, ela vai querer, de alguma forma, chamar atenção para ocupar um lugar à mesa. Uhum. Se você consegue trazer essa pessoa para o jogo, fazer com que ela se sinta importante, fazer com que ela se sinta parte, talvez esse ego seja amaciado. E a pessoa diz, poxa, peraí, eu estou participando, eu estou me envolvendo, a minha opinião é relevante. Uhum. Então, muitas vezes, você pega alguém que, poxa, tá difícil administrar o ego dessa pessoa e você acaba criando mais problema, porque o papel, a reação do empresário, às vezes, vou colocar essa pessoa no lugar dela. Uhum. Não, essa pessoa tá querendo um lugar. Sim. Traz ela pro jogo, coloca ela num lugar. E aí, óbvio, dando feedbacks, ajustando como deve ser feito, mas dando espaço. Então, o ego é grande no mundo artístico, como ele vai ser no mundo corporativo. Você vai ter as pessoas querendo ocupar mais espaço. Uhum. Né? Por que a gente está aqui? Porque a gente gosta de estar alimentando o nosso ego. A gente gosta de estar em destaque. É normal. O que não é normal? Quando esse ego sai do controle e prejudica um projeto. Quando ele atrapalha lá, vou tentar aqui falar algo de música, a sinfonia da música. Aí é a hora que você precisa puxar para montar um plano de ação prático e objetivo de como administrar esses egos. Então, por exemplo, quando a escola vai montar ali um recital, um projeto, a gravação de uma música, de um DVD, um show, tal, tem que estar tudo muito bem delineado. E eu falo muito para os mentorados, por exemplo, um recital. É uma escola, tem que arrumar cadeira, tem que arrumar o palco, tem que plugar os microfones, tem que ter o programa, divide. Faz uma reunião antes e divide os papéis. É como uma novela, como um filme. Sim. Divide os papéis. Quem faz o quê?
E esses papéis podem até ser conversados. O que que você é bom? O que que você mais gosta de fazer? Olha, fulano gosta de digitar. Eu, Cíntia, sempre gostei de digitar. Eu sempre fazia essa parte. Digitar? De digitar. Aí. Porque eu fiz... Tá aí uma surpresa. Uma surpresa. Não diz que você fez curso de datilografia, porque você vai entregar a sua idade. O pior que eu fiz, curso de datilografia, já entreguei, né? E aí, eu gostava muito de digitar. E desde quando lançou o computador, eu adorei, porque a máquina de escrever era muito dura e o computador era uma delícia. E até hoje sou muito rápida para fazer isso. E eu lembrei disso porque na escola que eu trabalhava, eu fazia o programa, porque eu fazia rápido. E eu não tava a fim de ficar arrumando cadeira. Sim. E eu não tava a fim de ficar passando vassoura no palco. E eu não tava a fim de pendurar o cenário. Eu queria datilografar, porque eu fazia isso quieta na minha casa, sozinha, entregava pronto e rápido. Exato. E vai ter gente que vai olhar e vai dizer, eu arrumo a cadeira muito melhor. Porque eu tenho organização, eu coloco reta, assimétrico ali, como deve ficar. Se você não conhece teu time, se você não sabe quais são as maiores competências que cada pessoa tem, pensa num técnico. É um jogador que é atacante. Adianta colocá-lo na defesa? Não joga bem nas 11. Ninguém joga bem nas 11. Essa história do, nossa, todo mundo aqui joga bem nas 11. Funciona quando você tem uma empresa com faturamento baixo e um time pequeno. Realmente, você precisa que todo mundo jogue nas 11. Mas quando você vai ganhando mais faturamento, mais musculatura, seu time vai crescendo, você precisa ter uma ou outra pessoa que vai ser multifunção, mas você precisa ter especialistas. E departamentos. Exato. Você que é dono, dona de escola de música, tá acompanhando esse podcast aqui? Aqui embaixo eu tô deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Songmaster, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aula de música. Clica aqui que a gente está te esperando e vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. As pessoas precisam saber, olha, você tem um especialista no suporte ao aluno. Você tem um especialista no instrumento X. E você tem pessoas que jogam nas 11. Que se precisar tapar ali o buraco de um professor que vai chegar atrasado, vai conseguir. Se precisar ir para a secretaria atender um aluno, vai conseguir. Mas você precisa dos especialistas. Manu, qual foi a situação mais difícil de gestão de pessoas? Antes disso você não contou da pessoa que você liderava. Que ela, verdade. Que ela tinha tido um senão ali com você. E essa história é muito bacana, porque ela traz muito quanto a gente tem coisas tão subjetivas. E o óbvio, ele é tão importante. Mas tão importante que no dia a dia a gente vai deixar passar. Essa história me marcou muito. Porque eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo, eu era gerente nessa época, e ela era muito boa. Ela era comprometida, ela entregava tudo que precisava, ela era aquela pessoa, joga nas 11. Ela era essa pessoa. E um belo dia, eu percebi que ela estava agindo de uma forma estranha comigo. Eu pedi as coisas para ela, estava meio desanimada, e eu falei, gente, não tô entendendo, o que está acontecendo? Por que ela está agindo dessa forma? Tentei, de algumas formas, buscar ali, entender, e ela não me dava abertura. E um dia eu chamei ela para uma conversa e falei, olha, tenho sentido que no último mês você está extremamente reativa a tudo que eu falo. E aí exemplifiquei. Eu te pedi tal coisa e a sua resposta foi essa. Eu te direcionei essa atividade e você me respondeu assim. E eu queria entender. Aconteceu alguma coisa? Tem algo que não está funcionando para você? Porque eu percebi uma mudança de comportamento. E aí ela me contou que ela tinha ficado doente. Ela tinha faltado o trabalho, acho que por 3 dias. E quando ela voltou, eu não fui perguntar se ela estava melhor. Eu não sentei para conversar com ela para entender o que tinha acontecido. E isso fez com que ela se sentisse extremamente desprestigiada. Desde então, ela estava reativa. E aí ela me contou isso chorando, triste. E eu parei e pensei, gente, lá o que aconteceu no dia que ela voltou. Eu devia estar fazendo milhões de outras coisas e não reparei. Não era o meu comportamento padrão. Sim. Eu já tinha um padrão de, sei lá, se alguém ficou doente, eu buscava, perguntava. E eu tinha mandado até mensagem enquanto ela estava afastada. Mas quando ela voltou, eu não dei essa atenção.
E para mim foi um feedback muito importante. Porque se eu tenho um padrão de liderança, as pessoas esperam esse padrão de liderança. Sim. E depois disso, eu fiquei muito mais atenta a quais são os padrões que eu vou estabelecer e eu preciso me cobrar de cumpri-los. Não precisa ser o meu liderado a cobrar. Eu preciso me cobrar, eu preciso estar atenta a isso. E eu ouvi uma frase uma vez que é: a liderança é solitária. E é. Bem-vindo. A liderança é solitária, tá? Só que você não precisa estar sozinho. Você pode estar junto com outros líderes que têm as mesmas questões que você e com quem você consiga dialogar, com quem você consiga trazer estratégias, ideias, ações para melhorar o seu time. Porque uma pessoa que é líder e tem muitas pessoas abaixo dela que são subordinados, vocês está em momentos diferentes. E você conversa com pessoas que não estão no mesmo momento que você. E aí você se sente sozinho, muitas vezes você acaba cedendo e fazendo alguma coisa que outra pessoa que não está na mesma posição que você de liderança sugeriu, mas o líder é você. Então, a última palavra sempre tem que ser do líder, mesmo que ele erre, ok? Permita-se errar, permita aprender e permita crescer. Mas quando você está em liderança, você precisa conviver com outros líderes, senão você fica muito na solidão. É como tocar um instrumento musical, um pianista, ele trabalha muito sozinho. Se ele não tiver masterclass, se ele não tiver outras pessoas, se ele não for a concertos, se ele não tocar a 4 mãos, se ele não tocar com orquestra, ele passa a vida solitário. Então, isso faz sentido nessa estruturação da empresa também, né? Dessa liderança. E como ser líder sem ser solitário? A vida do empresário, de um modo geral, um empresário que não tenha sócio, é uma vida muito solitária. Por mais que ele tenha um gerente que ele confie, por mais que ele divida a responsabilidade, no final das contas, é o CPF dele que está ali, naquele CNPJ. E o boleto chega para ele, né? Exatamente, o boleto chega para ele. Então, é uma vida solitária, de um modo geral. Mas você pode buscar outras pessoas que estão vivendo os mesmos desafios que você. Eu sei que é clichê e que muita gente vai dizer, ai, sério, mas o ambiente te molda. Tenta fazer dieta quando você mora numa casa que tem um monte de guloseimas para comer. É desafiador. Tenta fazer dieta quando todos os seus amigos estão naquela fase de marcar um rodízio de japonês. É desafiador. Quando você começa a fazer dieta, você normalmente procura alguém que faça dieta. Sim. Aí você vai entrar na seita da corrida. E aí você vai procurar pessoas que correm. Porque essas pessoas acordam cedo e correm. Com o empresário, é a mesma coisa. Você precisa estar em grupos que tenham empresários maiores do que você, menores do que você, do mesmo tamanho, que enfrentam os mesmos desafios. E por mais que você ache que é clichê essa história do ambiente te moldar, eu gosto muito de usar esse exemplo. Se você nasceu no Nordeste, possivelmente você come macaxeira. Eu que nasci no Rio, compro mandioca ou aipim. Se a gente é moldado, até o nome que a gente chama... vocabulário, né? Uma comida. É. Pelo nosso ambiente, por que a gente não vai ser moldado pela experiência de quem está ao nosso redor? Por isso que é tão importante você fazer parte de grupos que vivem momentos semelhantes ao seu. Com pessoas que estejam passos na sua frente para que você aprenda, com pessoas com o mesmo momento para que você divida e com pessoas que estão começando a trilhar esse caminho para que você multiplique, porque você também aprende quando ensina. Esse poder da ambiência faz muita diferença. E ter humildade para aprender com as outras pessoas. E isso que você falou, tem uma frase que eu uso que é: você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Então, muito cuidado com quem você convive. Se você convive com pessoas que só reclamam, porque aqui ninguém valoriza, porque aqui ninguém dá valor, porque o meu público, porque o meu cliente, porque aqui na minha cidade. Se você vive com pessoas assim, você vai ser assim. Eu tenho mentorados, e você também já teve ou deve ter mentorados, que estão ainda no CLT fazendo a transição de carreira. Ela vem para a mentoria, a gente trabalha a mentalidade, daí ela volta para o CLT, ela é contaminada. Daí ela vem aqui, a gente faz toda a mudança, daí ela volta para lá. E, gente, cara, isso é muito difícil para nós. Muito. Mas é o caminho do mentor. Você tem que falar várias vezes até a pessoa internalizar isso. E ter essa humildade, né? Quantas coisas a gente dá cabeçada antes de aceitar? Claro.
Mesmo depois que você já é empresária, mesmo depois que você já tem a sua empresa, várias vezes você olha e diz assim, tá, já tinha me falado isso antes, por que eu insisti? Você falou do CLT, eu era CLT. E eu tinha um emprego bacana que eu gostava. Sim. Os meus pais, por exemplo, souberam que eu tinha pedido demissão de CLT para empreender quase um ano depois que eu já tinha feito esse movimento. E o medo, né? Porque contar para eles era dizer, tô maluca. Eles tinham certeza que eu não estava bem para dizer quero ir embora de uma empresa que eu gostava. E a primeira pergunta da minha mãe, quando eu falei, mãe, pedi demissão, foi, e seu plano de saúde? Foi a primeira. Você não vai mais ter plano de saúde? Tô pagando, mãe. Eu tô pagando. Mas eu já pagava antes, porque ele era um complemento do meu salário. Mas é uma mudança muito grande que eu acho que a gente precisa ir trabalhando ali diariamente, de semente em semente, até que isso fique mais forte para a pessoa e que ela tenha coragem de fazer essa mudança. Porque é uma mudança difícil. A gente não tem uma cultura de ser empresário. No Brasil, né? A nossa geração, a gente não foi criado para ser empresário. Não. A gente foi criado para ter um bom emprego, quando não, para ser concursado. Isso. Então, você está quebrando completamente todas as crenças que formaram a tua vida toda. E os padrões, né? Imposto não sei por quem, na sociedade, né? E que para ser empresário você já tem que parece que nasceu bem-sucedido. Empresário é só herdeiro. É. Eu cresci nessa realidade. Empresário é herdeiro, você não é herdeira. Então, você vai ser funcionária de alguém. Isso. Eu levei anos para quebrar isso em mim. Nossa, eu vou ter coragem? Eu vou dar esse passo? Não é um passo fácil de dar. Eu levei anos para tomar coragem. O Roberto Marinho fala no livro dele que teve uma época que ele conseguiu um carro, né? Uma das primeiras coisas que ele comprou um carro. Em algum momento ele precisava investir, mas na Globo ele vendeu o carro, foi andar de Fusca porque ele precisava reinvestir. É isso. E é você realmente vender o carro, andar de Fusca por um tempo, porque você precisa reinvestir. E aí parece, pro Roberto Marinho, ele nasceu rico. Não nasceu. O Silvio Santos não nasceu rico. Mas as pessoas só veem a parte boa, não vê tudo o que aconteceu. Não, né? E tem um lado bacana nisso. Tem uma frase que todo mundo repete bastante, principalmente no digital, que é, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Sim. Você precisa trabalhar o CPF para ter um CNPJ forte. E eu acho que uma realidade que é importante da gente trazer é que várias vezes a gente vai enfraquecer o CPF para trabalhar o CNPJ. Sim. Você vai ter uma retirada menor para reinvestir na sua empresa. Você vai diminuir o seu prolabore para contratar um especialista bom para sua empresa, que daqui a pouco vai te dar resultado financeiro. Mas que durante alguns meses você vai ter que tirar do seu CPF. Então, ter esse jogo de cintura é muito importante. Isso é difícil, hein? Muito. A gente volta naquela realidade. Sozinha eu ganhava mais. Mas sozinha eu ganhava mais. Mas eu ia continuar trabalhando sozinha para sempre. Eu vou ganhar um pouco menos durante algum tempo para multiplicar isso depois. Sim. É uma escolha. Você quer crescer ou não quer? Tem uma frase que eu repito muito que é: você não cresce e depois contrata alguém. Você contrata alguém para que você tenha musculatura para crescer. Mas para contratar, você precisa se preparar, até para que você não jogue dinheiro fora. E contratando alguém também você tira as pequenas coisas da sua frente para você pensar no macro. E para você ser realmente o estrategista, o que entende do seu negócio e o que quer desenvolver a sua cultura e o seu legado. Principalmente porque é um legado que você deixa, né? Pensando nos grandes empresários, se ele não tiver hoje mais lá, a empresa tem um legado que ele construiu e que isso vai continuar por gerações, inclusive. Exato. E quando você tira demandas operacionais de você, que foi o que você falou, são as coisinhas. Quando você tira demandas operacionais de você, o teu estratégico, ele cresce. Você consegue ter tempo de pensar em ideias novas, de inovar no seu negócio, de montar uma estrutura diferente. Se você tem que montar a aula, dar a aula, gerar o boleto, cobrar o cliente, sorrir para o cliente, fazer café para ele, que tempo você vai pensar em como que eu posso inovar na minha escola? Como que eu posso oferecer uma experiência diferente para que o aluno queira estudar comigo e não ali do outro lado da rua? Se você tiver o tempo todo fazendo um monte de demanda operacional, você não tem espaço para pensar nisso. Sim. Sua cabeça fica exausta. Agora, se você tem alguém fazendo operacional, você pode, inclusive, sair e visitar várias escolas para buscar ideias do que você pode oferecer lá. Você pode visitar cafeterias para pensar como é que você monta um espaço de convivência bacana na sua escola. Agora, se você estiver lá, preocupado em abrir a escola, fechar a escola e fazer cada microação,
você não vai ter tempo de fazer isso. Tempo e nem espaço cerebral, né? Que você falou. Criatividade, energia. É. A gente tem 24 horas de energia só no dia. E precisa dormir durante muitas. Então, né, pelo menos 6. Pelo menos 6 é o mínimo que você precisa dormir. Só sobra 22 para trazer todo o resto. Pensa sempre, demanda operacional não vai me deixar crescer. Eu delego o que é operacional para que eu foque no estratégico. E o tempo a gente não estoca, o tempo passa sem dó, o tempo não volta atrás. Então, para recuperar isso, às vezes é muita energia, né? E eu falo que a linha do crescimento, ela pode ser uma linha tênue, contínua, que você vai crescendo sempre. E se você não tem essa linha, muitas vezes você fica aqui num zigue-zague, num erro e acerto, e às vezes você erra uma coisa e você não tem mais energia para subir. E o que o mentor vai fazer isso? Ele vai te trazer por essa linha. Se em algum momento você está aqui, o objetivo e a função do mentor é trazer você para essa linha para continuar subindo, continuar crescendo, né? Exato. E a gente tem que ter para onde pedir socorro. Eu tenho uma dúvida aqui se eu sigo o caminho A ou B. É um exemplo simples. Você vai sair da sua casa hoje e vai para um lugar que você nunca foi. Você vai comprar um mapa de papel e vai sair abrindo para olhar como chegar, ou você vai usar o Waze, o Maps? Às vezes você conhece o caminho, mas você quer saber qual via está menos engarrafada. Você não usa o GPS? Você não usa alguém que já mapeou isso? O papel do mentor é esse. É te mostrar caminhos que ele já percorreu. Quais foram os erros que ele cometeu? Atalhos que ele pegou e que foram péssimos. Né? Ideias que ele teve que foram geniais. Ele vai te mostrando esse caminho. Eu prefiro aprender com quem já percorreu o caminho. Claro. Não preciso desbravar. Sim. E aí vem o ego. É. Nessa hora eu coloco o meu ego no bolso. O que você já fez que funcionou? Me conta. Porque se você já fez e funcionou, não precisa inventar. Eu posso modelar. E adaptar para o meu negócio. Sim. E algo que a Elô falou no episódio dela, que é, você não precisa trocar o pneu com a roda. Você começar a errar, depois com a roda rodando, você tem que trocar o pneu. Isso é muito mais difícil do que você trocar o pneu antes de você rodar. Exatamente. Se você hoje tem 2 funcionários, não é hora de você começar a olhar e dizer quem vai trazer para mim fôlego para ir pro estratégico, do que você trazer um monte de gente nesse momento, a mais ali, e continuar falando, não tenho tempo de ser estratégico, não tenho tempo de pensar de forma diferente. Quanto antes você começa a investir em conhecimento, investir em time, investir em pessoas para te direcionarem, mais resultado e mais rápido vai ser. Sim. Se você deixa para fazer isso quando você está maior, pensa, outro dia eu respondi isso para um cliente, né? Ele me perguntou sobre o que era melhor, ter um crescimento notável ou sustentável. Eu prefiro um crescimento sustentável. Muitas vezes ele vai até ser mais lento, mas a possibilidade de envergar é menor. Sim. Porque ele está com base sólida. Então, quanto antes você começar a construir base, mais resultado você vai ter. Menos chance de ter um declínio muito grande, você vai ter. Com certeza. Manu, antes da gente finalizar, porque se deixar a gente conversa até amanhã. A gente pode ficar aqui 2 horas. Fácil, fácil. Definitivamente, você tem algum direcionamento? Como que a pessoa sai para sair da cadeira do especialista, do professor, no caso, para a cadeira do gestor? Um direcionamento assim, certeiro. Faz isso que não vai dar erro. Primeiro ponto, uma frase que eu tenho repetido para todos os meus clientes é: quem tem time tem vida. Eu tenho certeza que você não abriu um negócio para ser refém dele. Eu tenho certeza que você não decidiu abrir uma escola de música para passar 20 horas do seu dia lá dentro, não vendo o teu negócio crescer. Não tendo a possibilidade nem o direito de ficar doente. Esse é o primeiro ponto. Quem tem time tem vida. Começa a contratar pessoas boas, gasta tempo treinando essas pessoas, para que num segundo momento essas pessoas possam fazer o seu trabalho. E você possa fazer um trabalho novo. Porque quando você deixou de ser professor e virou dono de uma escola, você já passou a fazer um trabalho novo. E agora, se você se tornar dono de uma escola muito maior, não vão ter novas demandas que você vai fazer? E pega o ego, às vezes, e, sabe, coloca um pouquinho no bolso de que a gente não é insubstituível. De que as pessoas vão fazer coisas tão bem quanto a gente e muitas vezes até melhor do que a gente.
tem uma série de coisas que eu deleguei e que quando a pessoa me entrega, eu falo, nossa, isso tá muito melhor do que a minha ideia inicial. Eu também. Eu dei uma ideia e a pessoa transformou em algo 10 vezes melhor, que eu tenho até dúvida se essa é a minha ideia. Porque o que eu falei não era tão bom assim. Então, várias vezes você vai entender que você tá ali para direcionar. Traga gente para executar. As pessoas muitas vezes vão executar melhor do que você. E quando elas não executarem melhor do que você tem 2 saídas. Treinar e capacitar, mas também não confunda insistência com a persistência. Treinei, capacitei, dei feedback. Treinei, capacitei, dei feedback. Treinei, capacitei, dei feedback. Não está funcionando. Talvez nem seja que a pessoa não é boa. Não, ela só não está na função correta. Muitas vezes até mudar alguém de função já resolve, porque a pessoa está mal alocada. Então, gasta tempo com o teu time para que esse time te dê um negócio sustentável e a vida que você quer construir. Maravilha. Uma última coisa. Você como mentora, o que você falaria para a Manu de 10, 15 anos atrás, quando começou a trabalhar, com a experiência e maturidade que você tem hoje, com todos os desafios que você já passou e passa hoje? O que você falaria para aquela Manu, para que as pessoas também se vejam um pouco em você? Porque você transmite muita segurança, liderança, mas você também tem os seus momentos de inflexão, de dúvidas, de fraquezas. Então, o que você diria para aquela Manu que era muito mais frágil do que a Manu hoje, mas que chegou e transformou essa Manu que é hoje? Primeira coisa que eu diria é parabéns. Você está Adorei. De parabéns. Mas essa é a visão otimista. Isso. Hoje, vindo para cá, eu postei um stories falando sobre isso, inclusive. Que em 2020 eu comecei a gravar vídeos para o digital. E quem me assiste hoje pode achar, nossa, ela é super segura. Não, eu tinha pavor de gravar. Eu ficava assim, eu travava, eu ficava tímida. E eu nem sou tímida, mas o gravar me incomodava. Em 2022, eu gravei meu primeiro podcast. Quase obrigada. Porque eu não queria ir. Porque eu tava com vergonha. Nossa, e hoje, a hora que eu te chamei, você falou, tudo bem, já vou ver a ponte aérea, tô indo. Tá Ajustamos aqui. horário de voo Show. E tô indo. Em um ano, hein? Mudou. Em 2 anos. Em 2 isso anos mudou completamente. Então, aquela história do negócio que nasce pronto, nasce tarde, é muito real. Começa a fazer. As pessoas vão te achar ridícula? Vão. Elas vão rir? Vão. Mas hoje, mesmo segura, eu sei que vai ter gente que vai dizer, nossa, não faz sentido o que ela falou. Nossa, não gosto. Porque você não vai conseguir agradar e entregar tudo que todo mundo quer. E sim, se você está se expondo, se você está numa cadeira de empresário, se você está aqui no online, você está sendo julgada. Você está sendo avaliada. E tá tudo bem. O importante é, todos os dias, eu olhar e dizer, hoje eu me sinto muito mais segura do que aquela Manu de 4 anos atrás. Sim. Hoje eu me sinto muito mais segura do que a Manu de 3 anos atrás. E eu espero que no ano que vem, em 2025, eu veja esse vídeo e diga, nossa, que horrível. Nossa, olha, podia ter falado muito melhor ali. Nossa, essa resposta que eu dei nem foi a mais apropriada. Porque a evolução vem disso. Claro. Então, o importante é, eu olho para trás para buscar comparação. E eu só me comparo com a Manu de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Na hora de buscar inspiração, aí eu olho para cima. Eu olho para quem já fez mais do que eu, para quem já construiu mais do que eu. Eu brinco que é tipo aquela chamada do Globo Repórter. Uhum. Como fazem? Onde vivem? Do que se alimentam? Como dormem? Nessa sexta no Globo Repórter. Mas isso eu uso para buscar inspiração. Comparação é só com a Manu do ano passado. É só com a Manu de 5 anos atrás. E à medida em que você vai fazendo, você vai ganhando segurança. Maravilha. Você já postou o seu primeiro vídeo e hoje? Nossa. Eu já também. As pessoas... Gente, dura assim, né? O meu primeiro vídeo, ele é assim, tá? Eu vou reproduzir ele pra você. E com a mão no queixo, assim. Aí eu punha uma mão e tirava a outra. E a cabeça torta. Eu falava, gente, que postura era essa? Ombro curvadinho. Mas se não tivesse feito, não estaria aqui hoje. Eu estaria agora aqui.
ombro curvadinho, mãozinha no queixo, apoiada, tentando segurar a minha insegurança. Exatamente. Que bom que foi 4 anos atrás. Isso, e daqui 4 a gente regrava o podcast, que vai ser muito melhor. Não, exatamente. Daqui 6 meses a gente já pode regravar, que a gente já tem conteúdo novo, porque a gente se atualiza todo dia. Com certeza, querida. Manu, super obrigada por ter vindo, por ter pego a ponte aérea Rio-São Paulo e tá aqui hoje pra gente gravar esse episódio. Beneficiou muitas pessoas. Esse nosso trabalho como mentoras transformador e esse conteúdo que a gente leva, gratuito, transformação, nos alimenta também, né? Sem dúvida. Tá aqui é uma grande oportunidade. Sim. Não só de multiplicar aquilo que eu sei, mas de aprender também, de ouvir, de trazer esse conhecimento, de se questionar. Será que esse caminho é o melhor? Então, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e aguardo o próximo daqui 6 meses. Com certeza. Tamo junto. Obrigada, querida. Eu espero que você tenha curtido mais esse episódio do Pod Cíntia. Aqui na descrição do vídeo está os meus canais, os canais onde você encontra a Manu, o site para você conversar. Deixa aqui o seu comentário, segue o canal, curte esse vídeo que a gente vai adorar saber o que você achou para a gente trazer mais conteúdos como esse. Até a próxima!